Vou tentar te explicar alguns aqui, né? Alguns não, acho que todos, mas tem uns que são mais difíceis. Ó, esse primeiro te dava assim, o A e J, que é para você fazer uma matriz 2 por 3. Quer dizer que ela tem que ter duas linhas e três colunas. Então, o primeiro número é linha, tá? Duas linhas e três colunas. Então, ela vai ser assim, ó, duas linhas e três colunas, que coluna é de pé. Tá, beleza. Só que você não sabe quais são os números que estão aí dentro, tá? Então, você vai ter que colocar assim, A11 quer dizer que é primeira linha, primeira coluna. Esse A12 é primeira linha e segunda coluna, ó. Que é primeira linha, tá na primeira linha, mas tá na terceira coluna. Então, esse número aqui. Esse aqui, ó, ele tá na segunda linha. Então, o primeiro número sempre é linha. Tá embaçando. Então, sempre é linha e coluna. Linha, coluna, linha, coluna. Então, esse tá na segunda linha, na primeira coluna. Esse tá na segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna. Para que isso? Porque ele deu a fórmula, a lei de formação, AIJ é I mais 2J. Sendo que o teu I é o primeiro númerozinho que tá aqui e o J é o segundo. Então, quando falar AIJ é o A11, esse é o I e esse é o J. O que mandou fazer? Pegar o I e mais duas vezes o J. O meu I é 1, mais duas vezes o J. O J também é 1. Então, 1 mais duas vezes 1, 2. 1 mais 2, 3. Aí eu faço isso com o segundo número. Então, esse primeiro aqui, ó, quer dizer que ele é 3, que foi o que eu achei aqui. Vou achar esse aqui, A12, que é o segundo número, vai vir aqui. Como que eu faço? Esse é o I e esse é o J. Qual a fórmula? É o I mais duas vezes o J. Então, o meu I é 1. Mais duas vezes o J, que é 2. 1 mais duas vezes 2. 1 mais 4, que vai dar 5. No A13, a mesma coisa. Eu pego o I, que é 1, mais duas vezes o J. O meu J é 3. Então, 1 mais duas vezes 3. 2 vezes 3, 6. 1 mais 6, 7. Então, eu vou montando a matriz, ó. 3, 5, 7. Agora, eu tenho que fazer com essa linha aqui que eu não descobri ainda. Aí, essa linha vai ser a segunda linha e primeira coluna. Esse número aqui, ó, ele tá na segunda linha e tá na primeira coluna, porque é linha assim, coluna assim, certo? Então, deixa eu ver que tá torto demais isso. Então, esse aqui, segunda linha, primeira coluna. A fórmula é I mais 2J, sendo que esse é o I e esse é o J, não esquece. Esse aqui, primeiro é sempre o I e o segundo é sempre o J. Então, meu I é 2 mais duas vezes o J, que é 1. 2 mais duas vezes 1, que é 2. 2 mais 2, 4. Vai ser esse termo aqui. Agora, tem que fazer o A22, segunda linha, segunda coluna. Esse é o I e esse é o J. E a fórmula é essa, I mais 2J. Então, 2, que é o I, mais duas vezes o J, que também é 2. 2 vezes 2, 4. 2 mais 4, 6. Entendeu isso? Na segunda linha, terceira coluna. Então, o I é 2 e o J é 3, mas é o I mais duas vezes o J. Então, 2 mais 6, que deu 8. E aí, montou a matriz. Na B, é a mesma coisa, só que agora ela é de 3 linhas e 2 colunas. Então, 3 linhas, ó, vamos ver. Ela vai ficar 1, 2, 3 linhas e 2 colunas. E aí, então, agora é A11, A12, que é primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Aqui é segunda linha na primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. E a fórmula agora é I menos duas vezes o J, tá? Então, agora tem que ser o I, lembra que eu falei sempre o primeiro, e o J o segundo. Eu pego o I, que é 1, menos duas vezes o J, que é 1. 1 menos duas vezes 1, menos 2, menos 1. E aqui assim por diante. A12 é o I, que é 1, menos duas vezes o J, que é 2. 2 vezes 2, 4. 1 menos 4, menos 3. Segunda linha, primeira coluna. Esse é meu I, que é 2, menos duas vezes o J, que é 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. E assim por diante, deu essa resposta aqui, tá? Aí nessa aqui, 3 ficou fácil. Tinha essa matriz e queria só o elemento C23. O que quer dizer 23? Que ele tá na segunda linha, na terceira coluna. Aí você vem, segunda linha, essa é a primeira linha, segunda linha, você circula ela. Na terceira coluna, segunda linha e terceira coluna, quem que é o elemento? É o número 7.
certo? Nesse 4, B e J, falou que era uma matriz B, 3 por 2, quer dizer que ela tem 3 linhas e 2 colunas. E deu a lei de formação, que é isso daqui, 3 vezes o I menos o J. E eu quero o B22, que é a segunda linha, segunda coluna. Esse é meu I e esse é meu J. Aí é só substituir na fórmula, 3 vezes o I menos o J. Se o I é 2, o J também é 2, 3 vezes 2, 6, menos o J ao quadrado, que é 4, 6 menos 4, 2. Aí essa aqui, a 5, já é de igualdade de matrizes, tá? Então, eu tenho aqui uma matriz A e uma matriz B. Falou que elas são iguais e você tem que descobrir o valor dos x e do y. O primeiro elemento daqui é igual ao primeiro elemento daqui. Ó, o segundo, ó, 3 é igual a 3, já tá certo. 1 é igual a 1, então eu tenho que esse aqui é igual a esse. Então, eu copio x mais 3 é igual a 10... Porque eu igualei isso, o primeiro termo A11 daqui com A11 daqui. Aí eu isolo x, 10 menos 3, x é 7. E agora eu tive que achar esse aqui, ó. O y, para eu achar aqui. Esse aqui é igual a quem, ó? O segundo daqui. Então eu igualo x menos y é igual a 2. O x eu achei aqui que era 7. O valor desse x eu ponho aqui. Menos y, aí 2 passa para lá, menos 7. 2 menos 7 dá menos 5. Como tá negativo, multiplico por menos 1 na frente. Então, y dá 5, e deu letra A. Na 6, deu uma matriz aqui e tá pedindo a soma dela, a subtração. Então, você tem a matriz A, matriz B e matriz C. No exercício 1, tá pedindo A mais B. Então, eu copiei a A de novo, que é essa, mais a B, que é essa. E agora, você só junta assim, o primeiro daqui com o primeiro daqui. Então, 2 mais 6 vai dar o primeiro daqui, que é 8. Aí, o segundo, A1, 2, 0 com esse aqui, 0 menos 7, menos 7. Aí esse daqui, 1 mais 9, 10, menos 5, mais 1, menos 4. Deu a letra A. Então, é só somar o primeiro termo com o primeiro daqui, o segundo daqui com o segundo daqui, o terceiro daqui com o terceiro daqui e o quarto daqui com o quarto daqui. Aqui é a mesma coisa, só que tá pedindo a matriz B mais C. Então, eu copiei a matriz B, que estava lá em cima, mais a matriz C. Copiei aqui de novo. Aí, eu fiz o primeiro daqui com o primeiro daqui. Olha lá, ó. 6 mais 3, 9. Menos 7, menos 2, sinais iguais, você soma e repete sinal, dá 9. 9 mais 1 dá 10. E 1 menos 8, menos 7. Deu a letra D. E na outra tinha que fazer a subtração. É a matriz A menos a matriz B. Nessa aqui, ó, você tem que fazer conta de menos. Então, você tem a matriz A menos a matriz B. Então, agora é o primeiro daqui menos o primeiro daqui. 2 menos 6, sinal do maior, menos 4. 0 menos 7, aí quando a gente faz 0 menos 7, ó, fica 0 mais 7, fica positivo, menos e menos, por isso que aqui dá só 7. 1 menos 9, sinal do maior, que 1 menos 9, né, ó, 1 menos 9, subtrai para do maior, por isso que dá menos 8. E menos 5, menos 1. Sinais iguais, menos 5, menos 1, ó, menos 5, menos 1, sinais iguais, soma e conserva, menos 6. Então, deu a letra C. No 7, tá pedindo multiplicação dessa matriz. Então, na 7, essa. Quando é um número só multiplicado pela matriz, você multiplica todos os termos. Então, 3 vezes 2, 6, só que tá menos aqui, então, menos e mais, menos 6. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9, porque menos com menos fica mais, tá? Menos 3 vezes 0, 0. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. E 3 vezes 4, 12. E menos com menos ficou mais. Então, deu isso aí. Na 8. Na 8, era essa linha vezes essa matriz, né? Aqui tem um negócio assim, ó. Ela é uma linha e tem duas colunas. Então, a gente marca aqui que ela vai dar 1 por 2. Uma linha e duas colunas. Essa aqui é duas linhas e duas colunas. Eu pus aqui. Aí, então, esses dois aqui são iguais. A gente cancela, vai sobrar uma matriz de 1 por 2. De uma linha e duas colunas. Essa vai ser a resposta. Mas como eu cheguei aqui, eu pego a linha e multiplico pela coluna. Essa linha aqui, vezes essa coluna de pé, eu tenho que fazer esses números aqui, vezes esses aqui, na multiplicação de matriz, tá? Aí vai ficar assim, só que é o primeiro vezes o primeiro e o segundo vezes o segundo. Então, 3 vezes 2, eu marquei aqui, ó, 3 vezes 2,
6. Só que mais o segundo vezes o segundo. 4 vezes 3, que dá 12. Então, primeiro eu escrevo 3 vezes 2 mais 4 vezes 3. Pus aqui. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12. 6 mais 12, 18. Aí eu faço isso aqui de novo, mas por esses números aqui, pela segunda coluna agora, tá? O primeiro vezes o primeiro e o segundo vezes o segundo. Então, o primeiro, 3 vezes 3, daqui embaixo. Mais 4 vezes 2. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2, 8. 9 mais 8, 17. Aí eu venho e monto a matriz. Então, o primeiro número deu 18 e o segundo deu 17. Léo, para a máquina pra mamãe. O outro exercício é de parte imaginária. Só abrir a tampa lá. Rápido, vai sem chinelo. Parte real e parte imaginária. Você tem o Z, 2 menos 3i. Quem que é a parte real? Parte real é que, ó, eu coloquei sem o i. E a imaginária é quem está acompanhando o i. Então, a parte real sem o i é o 2. E a imaginária que está com o i é o menos 3. Então, resposta real e imaginária. Deu a letra B. Nessa aqui, x ao quadrado menos 14x mais 50 é equação de segundo grau. Então, você tem que resolver por Bhaskara, né? Então, você tem o A é 1, que é aqui, né? O B é menos 14 e o C é 50. Aí, você vai para o delta. B ao quadrado menos 4AC. O teu B é menos 14 ao quadrado, 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 50. 14 vezes 14, 196. 4 vezes 50, 200. 196 menos 200 dá 4, mas negativo. Então, quando cai em negativo, a gente vai ter um negócio diferente aqui na raiz quadrada, né? Porque aí vai ficar assim, ó. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta por 2A, que é a fórmula, né, do Bhaskara, menos o B. O B é menos 14. Então, eu ponho menos 14, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que deu menos 4. Sobre 2 vezes A e o A é 1. Ficou 14, porque menos com menos dá mais. Mais ou menos... Aí, esse menos 4, voltando em número complexo, ele é a mesma coisa que 4 vezes menos 1, não é? Para dar menos 4. Só que o menos 1 em complexo é i ao quadrado. Então, aqui dentro, esse menos 4 vira 4i ao quadrado. Toda vez que for raiz de um número negativo, você deixa só o número e põe o i ao quadrado. No lugar desse menos aqui, vira i ao quadrado. Agora, dá para achar a raiz quadrada disso. Então, ficou 14 mais ou menos. Raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de i ao quadrado, eu corto, por exemplo, com a raiz quadrada, com o 2inho que tá aqui, fica só i. Então, é isso. Então, 14 mais ou menos 2i por 2. Só que eu tenho que fazer o positivo, né? E eu tenho que somar aqui em cima. 14 mais 2i dividido por 2. Eu não posso somar 14 com 2i, mas eu posso simplificar tudo por 2, por 2, por 2. 14 por 2 dá 7, 2 por 2 dá 1, que eu não preciso pôr aqui. 2 por 2 dá 1, que eu não preciso pôr. Dá só isso daqui. E na de baixo é só pôr o sinal negativo. 14 menos 2i, também simplifiquei tudo por 2. 7 menos 2i. O número 3. O número 3 só pedia para achar as raízes quadradas de menos 64. Lembra que eu falei que o menos é quem? I ao quadrado. Então, eu copio o número normal e o negativo vira i ao quadrado. Raiz de 64 é 8 e a raiz do i ao quadrado eu corto, fica só i. Raiz de menos 16. O 16 eu deixo e o meu menos vira i ao quadrado. Raiz de 16 é 4 e de i ao quadrado é i. Raiz de menos 49, mesma coisa. 49, o menos vira i ao quadrado. Aí você corta, raiz de 49 é 7, de i ao quadrado é i. De menos 4 é 4i ao quadrado, corta, vai dar 2i. Deu a letra C. Nesse 4, tava mandando somar i a quinta mais i a oitava. Tem que fazer separado, eu não posso somar i a 13 aqui que vai dar errado, tá? Eu primeiro faço i elevado a 5, tenho que descobrir quanto ele é. Aí, o i a 5 eu tenho que pegar 5 e dividir por 4, vai dar uma vez, vai sobrar 1. Então, é a mesma coisa, o resto é que é importante. É a mesma coisa que i elevado a 1, que é o meu resto. E todo 1 elevado a 1 dá ele mesmo, então deu i. Aí eu faço isso com o i8 também. Eu pego o 8 e divido por 4. Sempre é por 4 que você divide, tá? Ó, 8 por 4 dá 2 e vai sobrar 0. Então, o meu i a 8 é a mesma coisa que i elevado a 0. E todo 1 elevado a 0
dá 1. Aí eu somo. Esse aqui deu I, e esse deu 1, I mais 1, que não tem como eu somar. Fica assim. A mesma coisa nesse. O I a 4, divido, então eu fiz 4 dividido é sempre por 4 aqui. 4 dividido por 4 dá 1, sobrou 0. O que importa pra mim é o resto. Então, I a 4 é igual a I a 0. Todo 1 elevado a 0 dá 1. Então, esse exercício, o I a 4 é 1. Vamos saber o I a 9. Pego o I a 9 e divido por 4. Ó. 9 por 4 dá 2, 2 vezes 4, 8, sobra 1. Então, esse é o resto. Então, o I a 9, eu volto lá. É a mesma coisa que I elevado a 1. I elevado a 1, todo 1 elevado a 1 dá ele mesmo. Então, dá o I. Agora, eu tenho que fazer o I a 6. I a 6, eu divido 6 por 4, dá 1. E resto 2. Então, o I a 6 é a mesma coisa que I elevado a 2. E todo o I elevado a 2, o que eu falei que dava? Menos 1. Então, eu vou somar isso, mais isso, mais isso. Quer dizer, 1 mais I e menos 1. Então, U mais I menos 1, mais 1 com menos 1, cortou. Quem que vai sobrar? O I, que deu a letra D. Esse aqui tem que fazer no 3, né? Tem que resolver o trinômio quadrado perfeito em produtos notáveis, ó. Menos 1 mais I ao quadrado. Eu peguei para tirar esse negativo, pus ele no meio, então copiei o I primeiro, fica mais fácil. Menos 1, inverti, tá vendo? Tava menos 1 mais I, eu pus o I que é positivo e deixei pra gente poder fazer. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É a fórmula. I ao quadrado ficou I ao quadrado. 2 vezes 1, 2 vezes I, 2I. 1 ao quadrado, 1. Só que o I ao quadrado é a mesma coisa que menos 1. Você substitui. Aí eu copiei, aí eu cortei. Menos 1 com mais 1, sumiu, sobrou o do meio, menos 2I. Nesse 5, tem que somar esse número complexo mais esse número complexo. Tira do parênteses, primeira coisa. Então, ficou 5 menos 3i. Aqui é só tirar do parênteses. Quando tá positivo, só copiar igual. Então, copiei menos 3 mais 4i. Aí, eu vou juntar parte real com parte real. Quem que é parte real? É quem não tem o i, né? Então, 5 é meu real. E menos 3. 5 menos 3, 2. É a real. A imaginária, que é menos 3i, que eu circulei aqui, com mais 4i. I com i. Então, eu devo 3, tenho 4, eu tenho 1i aqui que não precisa colocar. Então, 2 mais i. Não posso juntar parte real com imaginária. No 2, é uma subtração. Então, eu tiro do parênteses. Só que aqui eu vou fazer regra de sinal. Menos com menos vai virar mais 2. Toda vez que tiver menos aqui fora, muda o sinal do que está lá dentro. Menos e menos mais, menos e mais, menos. Aí, eu vou juntar a parte real com real e imaginária com imaginária. Então, menos 5 mais 2, menos 3. A imaginária 7i menos 8i menos 1i. Essa é a multiplicação de números complexos. Então, eu vou ter que distribuir, né? 2i vezes 3, ó, 2 vezes 3, 6, e repete o i. Depois, 2i vezes 6i. 2 vezes 6, 12, i vezes i ao quadrado. Aí, eu pego esse. Menos 4 vezes 3, deu menos 12. E menos 4 vezes 6i, 4 vezes 6, 24, dá menos, e repete o i. Aí, esse i ao quadrado aqui, a gente tem que substituir ele por quem? Por menos 1, né? Então, copiei esse, copiei o 12, pus menos 1. Copiei, copiei. Aí, eu fiz aqui, 12 mais 12 vezes menos 1, deu menos 12. Copiei tudo de novo. Aí, menos 12 com menos 12 eu juntei, que é parte real com parte real. Dá menos 24. E imaginária com imaginária. 6 menos 24, menos 18. E o último aqui, que era só 8 mais i, quando não tem nada é multiplicação, por 8 menos i. E podia ter feito a distributiva, mas eu já usei o trinômio quadrado, diferença de 2 quadrados, quando for os mesmos números, tá vendo? Um positivo e um negativo, lembra que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo? Então, 8 ao quadrado, 64, menos o i ao quadrado. Só que i ao quadrado eu substituo por menos 1. Aí, menos com menos vai virar mais 1. Aí, 64 mais 1 deu 65, que deu a letra C. Espero que você tenha entendido aí. É difícil, é bastante coisa, né? Você vai ter que pegar agora e estudar bem pra tarde, tá bom? Mas beleza, boa sorte aí.